só fica imaginando mesmo, né? A gente precisa de fé. A gente nessa manhã tem falado sobre isso, sobre fé. Essa semana eu fui levado a ler o livro de Abacuque, a reler o livro. É um livro muito pequeno, muito curto. Acho que tem 3 capítulos ali. E fazia um bom tempo que eu não li esse livro. Eu me surpreendi com o cenário que Abacuque descreve, econômico, político, social, que ele vivia, porque é muito parecido com o que a gente passa no Brasil. Ele fala sobre juros altos, ele fala sobre injustiça, ele fala sobre leis frouxas, ele fala que a justiça não é levada a sério. Depois, se tiver alguma curiosidade, dê uma lida. E eu fiquei surpreso com isso. Uma das diferenças de Abacuque com os outros profetas é que os profetas levam Deus ao povo. Abacuque apresenta o povo a Deus. Ele diz: olha, esse é o cenário. É assim que nós estamos dessa forma, a idolatria. E o que o Senhor vai fazer? Ele começa a perguntar: você não está vendo o que está acontecendo? E Deus responde. Das pelo menos 2 perguntas que Abacuque faz, Deus responde para ele. Eu estava lendo as respostas de Deus, e dentro das respostas de Deus, uma delas, Deus diz para Abacuque: o justo, ele vivenciará. Eu gosto dessa versão. O justo, ele vivenciará a sua fé. É uma das respostas que Deus dá a Abacuque. O justo, ele vai viver por fé. Ele vai viver situações, cenários, que é fruto da sua fé. E essa frase, ela ficou no meu coração. Ficou no meu coração. Porque, como já foi dito aqui, viver por fé não faz parte da nossa natureza. Porque nós somos acostumados a tomar decisões que são baseadas naquilo que a gente sente, naquilo que a gente percebe. Nosso corpo físico, ele é uma máquina extremamente inteligente, que sente, que percebe as coisas. É baseado nele que a gente toma decisões. Então, se seu corpo sente que está frio e você toma a decisão de colocar um casaco, de colocar uma roupa. O seu paladar observa que aquele alimento não está bom e você toma a decisão de não comer. Então você enxerga as coisas, você entra no ambiente, você percebe que as pessoas estão te olhando errado, e aí você fala: cara, esse ambiente não é para mim, você sai. Então você percebe, baseado no que a sua inteligência cognitiva percebe. Você analisa dados. O nosso corpo é extremamente inteligente, ele analisa os dados, e ele toma decisões que você nem sabe. Então você estudou uma coisa, uma matéria, e você analisa aqueles dados e você fala: cara, é possível, por causa desses dados que eu acabei de analisar, eu vou tomar essas decisões, eu vou fazer esse planejamento. Eu estudei isso, eu sei como funciona a economia, então eu vou investir nesse processo. Mas a fé, ela não usa lógica. Então a gente não é educado a isso. A gente toma decisões baseadas em ciência, baseado em lógica. Por que você decidiu isso? Porque o meu corpo pressentiu que o cenário é esse, que está frio, então eu fui lá e peguei um casaco. Nós somos educados a tomar decisões, a tomar atitudes na vida, baseado em cálculos, baseado em ciência, baseado em uma lógica. Por que você fez isso? Porque há uma lógica por trás. Mas a fé não tem lógica. Que lógica existe na atitude de Naamã, quando ele recebe: olha, cara, você está doente, está com uma lepra, para você ser curado, você precisa dar um mergulho lá no rio 7 vezes. Não tem lógica. É recente a descoberta da cura da lepra. E para ser curado de uma lepra, são 6 a 12 meses de pura química que é investida no corpo, de droga que é inserida. E aí dizem para ele: você quer ter para ter a cura, você precisa ter uma atitude de fé. E não tem lógica. Ele dá 7 mergulhos no rio. Num rio que era considerado sujo, porque era um rio raso, porque não era a terra
vinha para cima e fazia com que o rio ficasse preto. Não tem lógica. Que lógica existe quando Deus pede para Moisés: coloca um cajado, uma madeira sobre as águas? Não tem lógica. Vira meme você tomar uma ação por fé. Imagine quando Deus disse a Gideão: eu preciso de 300 homens para enfrentar 135 mil soldados. Vira meme, como virou Leônidas. Leônidas dizendo: guerreiros, somos 300 contra 35 mil persas. E alguém lá no meio de Gideão disse: Gideão, para de arrumar essas confusões aí. Não dá não. Porque é fé. Leônidas e os seus guerreiros perderam a batalha, morreram e caíram diante dos persas. Mas aquela atitude de Gideão, com seus 300, venceram 135 mil midianitas. Porque é fé. Talvez você entrou aqui e Deus te pediu algumas atitudes de fé na sua vida, e você está tentando achar um chão para pisar, e está pensando: quando eu achar certeza, quando eu ver que pode ser, aí eu tomo atitude. Deixa eu te dizer uma coisa para você: não vai ter chão, porque não tem lógica. É Deus quem faz. É uma questão de confiança em Deus, de confiança que Ele tem nas mãos todo o cenário, que Ele sabe o que está acontecendo. E é depois das respostas de Deus que Abacuque diz: ainda que a figueira não deu seu fruto, ainda que a vide minta, que não haja campo, não haja o que colher nos campos, eu me alegrarei no Senhor. Eu levantarei as minhas mãos e direi: eu confio em Ti, porque o justo viverá da sua fé. E a gente fica tentando encontrar uma lógica para falar: agora eu posso tomar essa decisão. O Senhor te trouxe aqui e está dizendo para você: não existe chão para você tomar a decisão. Quando o cenário ficar propício para tomar a decisão, não precisa de fé. Você precisa de inteligência e de um pouco de sabedoria, porque o cenário está propício. Se o seu cenário não está propício para tomar as decisões que Deus te pediu, tome, porque é uma decisão de fé. O justo vivenciará a sua fé. Ele vai viver aquilo que a sua fé diz. Ainda que o cenário seja de injustiça neste Brasil, que as pessoas falam: cara, pagar os... Sabe, você está na sua empresa e tem que pagar todos os impostos. Pague, porque é isso que o nosso cristianismo fala. Mas viva, porque é Deus quem faz o crescimento. E ainda que minta, que o campo não dê os frutos que precisa dar, eu me alegrarei no Senhor. Eu levantarei as minhas mãos, e as minhas atitudes serão conforme a justiça de Deus. Por isso Jesus, ele nos ensinava: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas na sua vida. Jesus vivia elogiando a fé das pessoas. Ele dizia: que fé, vai porque a sua fé te salvou. Vamos cantar mais uma canção. E essa canção, o título dela é Construir a Nossa Vida. Que a gente construa o nosso caráter, nossa vida, a partir da fé em Deus, de que Deus está no controle de toda a história, que nada nessa vida pega Deus de surpresa. Nada que acontece na sua vida pegou Deus de surpresa. Deus não sabia que isso. Deus sabia de todas as coisas, e Ele está te pedindo. Ele está te pedindo. Confie nele. Dê esse passo de fé. Você está inseguro para tomar? Dê esse passo. Como aquela mulher do fluxo de sangue que falou: eu preciso só dar um toque. Eu preciso correr atrás de que o cenário não é o adequado, mas basta tocar e eu serei curado. Que a gente confie nele. Dê esse passo. O Senhor está te pedindo: dê esse passo de fé. Coloque o cajado sobre as águas.
preciso pôr o pé sobre as águas. É preciso dar esse passo. Há umas 3 semanas atrás, eu estava limpando o quintal da minha casa, tirando grama. Eu comecei a baixar a grama com a maquininha lá, e desceu um casal de passarinhos. Eu mal comecei, eles desceram, pegavam pedaços do gramado, da grama, e saíam, voavam provavelmente para o seu ninho, voltavam, colhiam os pedacinhos, e eles não se intimidaram comigo. O barulho da máquina, eu limpando, eu olhava para eles, e a sensação que eu tive, que eles olhavam para mim e eles falavam: cara, obrigado, eu estava precisando disso aqui. E eu me lembrei de Jesus dizendo: olhar para os pássaros, eles não colhem, eles não plantam, mas o Senhor os alimenta. Se Deus cuida dos pássaros de Jesus, você acha que Ele não está cuidando da sua vida? Confia em mim, entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, porque o mais Ele fará.